A suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar. E se o inimigo deixar uma porta aberta, precipitemo-nos por ela. Dessa forma, governantes como Deng Xiaoping, Jiang Zemin e o atual presidente Xi Jinping entenderam que a melhor forma de dominar o mundo seria dominando o comércio, a economia global, os setores estratégicos como comunicações, geração de energia, logística e, lógico, construir um potencial bélico forte o suficiente para poder manter sua posição. Foi a partir do governo de Xi Jinping que a China iniciou uma política agressiva de investimentos em todo o mundo, montando suas próprias fábricas e bancos de desenvolvimento, comprando empresas de setores estratégicos como mineração, transportes, logística, financeiro, geração de energia, petróleo e gás, comunicação, entre outras. A estratégia do governo chinês desde então tem sido utilizar grupos chamados rinocerontes cinzas, como a HNA, Vanda Group, Anbang e outros. Assim, ele pode adquirir essas empresas e, tempos depois, com a justificativa que esses grupos estavam em dificuldades financeiras, os mesmos são estatizados completamente ou parcialmente, passando a propriedade das empresas adquiridas para o governo chinês. Outra estratégia utilizada é a compra da participação em empresas tradicionais em outros países e, através dessas empresas, comprar ativos em setores estratégicos em países onde não poderiam entrar diretamente. Depois, aumentar a participação nessas empresas ou comprá-las 100%, ficando donas também das empresas ligadas a elas. Todas essas estratégias fazem parte de um amplo e ambicioso programa chinês conhecido como One Belt, One Road, uma estratégia tanto geopolítica como econômica. A justificativa do programa One Belt, One Road é restabelecer rotas de comércio e promover o desenvolvimento da infraestrutura ao longo dessas rotas, o fortalecimento da diplomacia econômica e a abertura e promoção do comércio, além da estratégia de desenvolvimento interno. Em 2017, já somavam 68 países envolvidos no programa, em 270 projetos concretos, que ao todo somavam aproximadamente 900 bilhões de dólares. O projeto One Belt, One Road inclui a construção de ferrovias em diversos países, compras de portos estratégicos em todo o mundo, gasodutos, empresas de extração de minérios, usinas geradoras de energia, fábricas e até a construção de rodovias. Segundo estimativas do Banco Asiático de Desenvolvimento, os investimentos ligados ao programa podem chegar a 8,8 trilhões de dólares até 2030, o que implica um investimento de 584 bilhões de dólares anuais. Nessa guerra pelo domínio global, tanto político como econômico e ideológico, o Brasil tem uma posição estratégica para a China. É o maior país da América Latina, está localizado próximo aos Estados Unidos e é um dos maiores produtores mundiais de alimentos e minérios. Além disso, é rico em recursos energéticos e recursos naturais e possui uma cultura socialista na população trabalhada desde o início do século XX. Ao mesmo tempo, o Brasil possui uma fragilidade em sua economia e muita facilidade em corromper políticos, o que facilita sua entrada no país. A China se tornou, ao longo desse século, nosso maior investidor externo. Segundo os dados do Ministério das Relações Exteriores divulgados em 2019, apenas entre 2003 e 2019, os chineses colocaram por aqui 70 bilhões de dólares, ou 37,3% do total investido por estrangeiros. Apesar do número de projetos ainda ser menor do que o de outros países, os chineses já investem mais no Brasil do que americanos, japoneses ou canadenses, cuja presença no país já está estabelecida há décadas. E já estão de olho em diversas privatizações, como a dos Correios, por exemplo,
que apesar de oficialmente não ter interesse do governo chinês, está sendo disputada pela empresa Alibaba, dona de um dos maiores marketplaces do mundo, o AliExpress. A State Grid, por exemplo, liderou os investimentos no ano passado, com a compra da empresa de energia CPFL de Campinas. A China Three Gorges arrematou hidrelétricas que pertenciam à estatal CESP e comprou ativos da Duke Energy. A China Communications Construction Company adquiriu a construtora Concremat, aproveitando o enfraquecimento das empreiteiras brasileiras após os escândalos da Lava Jato. A Pengxin comprou participação nas empresas agrícolas Fiagril e na Bela Agrícola. Segundo o levantamento das consultorias A.T. Kearney e Dialogic, apenas de 2015 para cá, os chineses compraram 21 empresas brasileiras. O atual movimento tem sido considerado como a terceira onda de investimentos chineses no Brasil. Na primeira onda, vieram grandes empresas multinacionais, como a Baosteel, de olho no setor de mineração e aço. Essa mesma empresa hoje detém uma participação na Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, que aposta na exploração do nióbio. SPIC está na disputa pela compra da hidrelétrica Santo Antônio. E a China Communications Construction Company tem vários ativos na mira, desde construtoras até ferrovias. Ainda em 2019, a China foi também o único país estrangeiro a ter empresas dando lance pelas 10 áreas de petróleo oferecidas nos 2 leilões do pré-sal, realizados pelo governo brasileiro.